Shalom a todos, Parashá Vairi, Parashá da semana, sobre a vida de Yaakov Avinu. Começa dizendo, e viveu Yaakov, apesar de tratar da morte dele. Aqui nós vamos ver coisas extremamente interessantes, ele reunindo seus filhos, dando ordem em sua casa, né, explicando a Yosef, faz um juramento, jura que você vai me enterrar lá em Hebron, junto com meu pai, com meu avô, não vai me enterrar aqui no Egito não, e tudo mais. E aí vai surgir uma situação não muito interessante entre os irmãos e tudo mais, mas para a gente chegar nessa situação, a gente vai ter que fazer uma retrospectiva, né? E vamos lá, final da Parashá Miketz, o que acontece? A taça é encontrada no fardo de Binyamin. É óbvio que aquilo foi armado, né? E os irmãos, eles acreditaram que foi armado, né? E na verdade não. Todos os irmãos tinham certeza que o Binyamin tinha roubado mesmo a taça. Por quê? Porque ele é filho de Raquel. E o que a Raquel fez? Ela roubou os ídolos do pai. Para que o pai largasse a idolatria. Ela largou, escondeu, acabou, né? Falecendo por conta disso. E o Binyamin, eles pensaram, como o vice-rei, né? Ele pegava a taça, botava no ouvido e falava, quem chama Reuven, senta aqui. Quem chama Shimon, senta do lado. Ele usava a taça, né, como uma espécie ali de objeto mágico. Então o Binyamin teria, né, roubado mesmo a taça. Então os irmãos ficam muito bravos com ele e tudo mais. Mas enfim, o Yudá, ele vai chegar para o vice-rei, que é o Yosef disfarçado, e vai falar, nosso pecado foi revelado diante de nossos olhos, teus servos estão aqui, todos nós seremos seus escravos. Ou seja, super humilde, super já subserviente. E aí o Yosef vai falar, não, quem roubou vai ser meu escravo, o resto vai embora. Pronto, acaba a Parashá aí. Aí começa a Parashá Vaigash. Aí você fala, poxa, começa a Parashá Vaigash e o Yudá falando, vou falar uma coisa no seu ouvido, não se irrita não. E daqui o Urash explica que a gente já entende que ele falou de forma ríspida, né? Em outras palavras, ele vai falar, você é igual o Paró, ou seja, eu mato o Paró, eu mato você, para mim não significa nada. Outra interpretação, você é igual o Paró, lembra que o Paró pegou lá a Sara, e aí ele ficou com lepra e sofreu, se você ficar com o Binyamin, vai acontecer a mesma coisa contigo. Ou seja, no momento ele está extremamente subserviente, né? Vamos ser teu escravo. No outro ele virou um leão mesmo, né? Querendo ali partir para cima do Yosef. Por que isso? Né? Vamos entender isso um pouco à frente. Voltando a Parashá Vairi. Yaakov morre. Os irmãos ficou preocupados. Caramba, nosso pai morreu. Agora o Yosef vai armar alguma contra a gente, vai dar ruim. Vamos inventar que o nosso pai mandou ele fazer isso, aquilo, etc e tal. O que acontece é o seguinte. Todos os dias eles almoçavam juntos, tinha almoço em família. Então ficava numa mesa superior, sentado o Yosef e o Yaakov, e como fosse um platô, assim, um tablado, né? E no nível normal, assim, ficavam os irmãos, todo mundo comia. Quem tinha determinado essa posição foi o próprio Yaakov, que falou, tem que honrar meu filho que é rei, então vou colocando aqui no alto, né? E ele, por ser o pai do rei, por ser o Yaakov, né? Sentava junto, tudo mais, etc. Então, quando ele falece, o Yosef fica assim numa sinuca de bico. Ele pensa, caramba, e agora? Vou botar quem aqui em cima? Eu não posso descer para sentar com eles porque não é cavodo, não é honroso pro fato de eu ser rei. Mas aí quem eu vou colocar aqui comigo? Vou ficar sozinho, eles comendo lá embaixo? Então o Yosef ficou nessa dúvida, porque ele falou, pô, antes eu tinha meu pai, que meu pai decidiu. Se ele falar, Yosef senta aqui, você do lado, você senta aí, tá decidido. Agora não, agora é o Yosef sozinho. E ele não queria criar um outro problema com os irmãos, né, evidentemente. Então, para preservar os irmãos, preservar a honra dos irmãos, a autoestima, ele resolveu acabar com esse almoço que eles faziam todo dia. Os irmãos pensaram, caramba, ele acabou com o almoço, nosso pai morreu, ele vai fazer alguma coisa com a gente. E aí ele falou para ele, não, você é nosso pai, pô, ele falou para você relevar nosso pecado e tudo mais, isso aqui. E você fala, que isso, cara, pô, já falei para você, foi Deus que me trouxe aqui. Estou pensando o quê? Vocês eram 10, quiseram me matar, não conseguiram. Ainda me vender de escravo, vou ficar aí, virei rei. Ou seja, se vocês que eram 10 não conseguiram o meu mal, a Kadosh Baruch transformou, o que vocês acham? Que eu sozinho vou conseguir o mal de vocês 10? Claro que não. E tudo mais, e vai.
E aí os irmãos o seu Yosef acaba falecendo primeiro, tudo mais, isso aqui, depois os irmãos. E pronto, fim da história, tudo beleza. Tudo beleza mais ou menos. Vamos voltar lá para o retrospecto. Por que o Yudá, falando com o Yosef, ele começa falando todo humildão, e depois fica brabo, fica brabíssimo, fala, vou te matar, você vai parar. Quando a taça é encontrada, como estavam todos juntos, ali ele fala, Deus revelou o nosso pecado, somos todos escravos. Por quê? Em toda a vida, os irmãos não tinham cometido nenhum outro pecado, exceto vender o Yosef. Então, 12 irmãos, só 2 não venderam. O Yosef, que não vendeu a si mesmo, obviamente, e o Binyamin, que era criança, estava lá com o Yaakov. Então, os 10 irmãos venderam o Yosef. Então, eles perceberam assim, chegou a hora. O credor, a Kadosh Baruch Hu, encontrou o momento de resolver a dívida. Então, ele fala, nós somos seus escravos. Porque ele entendeu, isso é um decreto divino. Só que Yosef fala, não, quem roubou que vai ser meu escravo. Os outros voltam para casa de boa. Aí o Yudá, automaticamente, ele, calma aí. Isso não pode ser um decreto divino. Porque quem vai se dar mal vai ser o inocente, e nós que tivemos esse pecado vamos sair de boa. Então isso vem da cabeça desse homem mesmo. Então ele se transforma, já que não é um decreto divino, e ele quer partir para cima do Yosef. Tá. Esse conceito aqui, nós vamos aprender, chama Midah Keneged Midah, ou seja, medida por medida. É assim que a Hashem governa o mundo. A pessoa faz uma coisa, aí lá na frente vai acontecer uma outra coisa relacionada com o que ela fez. Entendeu? Sempre é assim, a Kadosh Baruch Hu governa dessa forma. Tá bom. Vamos avançar um pouco na história. Avançar bastante. O povo judeu está ali na situação de domínio dos romanos. E aí chega lá um César romano, do nada, assim, do nada, deu na telha dele, ele falou, poxa, esse povo judeu é tão sábio, por que eles têm essa sabedoria enorme? Porque eles estudam a Torá, vou estudar a Torá. Não é explicado como ele estudou, se ele aprendeu hebraico, se alguém deu aula para ele. O que se sabe é que ele estudou o primeiro livro lá, o livro de Bereshit, que é o Gênesis, aí leu. Aí foi para outro livro, Shemot, que é o Êxodo. E foi. Quando ele chegou na Parashá Mishpatim, ele viu assim, aquele que rouba uma pessoa e vende, ou seja, um sequestrador, a pena dele é morte. Aí falou, nesse angu tem caroço. Chamou 10 sábios. Chegou assim, qual é a pena de quem sequestra alguém e vende? Os sábios falaram, pena de morte. Ele falou, E o que aconteceu com os irmãos de Yosef? Eles fizeram isso e não acontece nada. Eu li o livro, não tem nada. Meu irmão, era um decreto divino. Os sábios podiam muito bem falar, não, a Parashá Mishpatim foi dada depois do Matan Torá, então tiveram outros mandamentos que foram dados. Na época do Yosef ainda não existia esse mandamento, então por isso não aconteceu isso. Só que era Minas Shammai. E os sábios não souberam responder. E aí começa uma história famosa que são os 10 mártires do povo judeu. São 10 tzadikim, 10 homens muito justos. Não viveram juntos na mesma geração, na mesma época, são épocas isoladas, mas vão ser 10 homens que vão ser mortos de uma forma extremamente cruel, E esse César, então, ele chega e fala, não, estão devendo, alguém tem que pagar. Tinha um rabino, conhecido, se não me engano, era Rabi Ishmael, que ele ensinava a Torá em público, apesar dos romanos já terem proibido o ensino de Torá em público. Ou seja, é uma coisa extremamente proibida, extremamente perigosa, mas ele andou para esse decreto e continuou ensinando a Torá em público mesmo. Aí um dia ele vai na casa de um sábio, outro amigo dele e tal, e o sábio falou, você não percebe que esses vermelhos aí, esse império está até hoje aí subjugando a gente? Ou seja, a Shema ainda não terminou o decreto, eles ainda têm poder para nos causar danos, e você está fazendo isso aí em público? Aí falou, é isso aí mesmo, é isso mesmo. E aí o sábio falou, tá bom, tu vem aqui para quê? Ele falou, eu quero saber qual é a minha porção lá no mundo vindouro. Se eu der uma porção boa, mais ou menos. Aí o sábio perguntou para ele,
O que você fez de louvável? Que mandamento você fez assim de forma muito louvável? E ele então vai dizer, olha, você imagina que vai falar o quê? Eu ensino Torá em público, como você acabou de mencionar, eu tenho muitos alunos, sou famosão. Ele vai falar, olha, uma vez eu separei um dinheiro para dar de caridade, na festa de Purim, um dinheiro para minhas despesas, 2 bolsas. Não sei o que aconteceu, eu acabei me confundindo, usei de uma, usei de outra. Falei, e agora o que eu faço? Falei, quer saber? Juntei tudo e dei tudo para caridade. Aí você sabe, falou, meu Deus, que a tua porção seja como a minha. Aliás, que a minha porção seja como a sua. Daí ele falou, caramba, você vai ter uma porção maravilhosa, o que você fez? Daqui a gente aprende o seguinte, como ninguém estava vendo, os mandamentos que a gente acaba fazendo, não tem ninguém vendo, é só a gente e aquelas Baruch, esses são os importantes. Quando está ensinando Torá em público, o Yetzer Hará está ali também recebendo a recompensa dele. Olha só, sou corajoso, sou intrépido, tem um decreto proibido, mas aqui estou. Tá bom, esse é o Rabino Ismael. Chegou lá, esse César, uma hora, encontrou, estava ensinando em público, vem cá, meu filho. Aqui, proibido ensinar em público. Aí ele, não. Vai lá, condenado. Vai ser um dos 10 mártires, condenado. Pena de morte. Como é que ele ia morrer, a pena de morte? Queimado vivo, né? Envolto no Sefer Torá. Você nunca viu o Sefer Torá, um rolo assim, vários pergaminhos, né, retangulares, costurados, que você abre assim como um rolo. Pegaram, enrolaram ele, tudo mais. Chegou lá o carrasco, preparou tudo, botou lá a lenha, botou tudo que ele ia fazer, tal, jogou lá a gasolina, o querosene, seja o que for, daquela época que usava, riscou o fósforo, não acende. O que está acontecendo? Riscou de novo, não acende. O Casco olhou para ele e falou, qual é o seu nome? Ele falou, não, Rabino Ismael, não sei o que e tal. Ele olhou assim o decreto, ele falou, é ele mesmo. Pensei que fosse alguma pessoa errada, por isso que não está acendendo. Ele falou, por que não está acendendo? A Rabino Ismael falou, não, porque eu fiz uma pergunta para os céus. Perguntei se essa minha morte é um decreto divino mesmo ou não. Só que eu ainda não obtive a resposta. Então eu falei para o fogo esperar, para ele não queimar, não arder, enquanto eu não obtivesse a resposta. O cara já ficou extremamente assim, espantado. Falou, meu irmão, você manda o fogo queimar ou não queimar. E tu tá aqui para morrer. Por que você não simplesmente vai embora? Ele falou, meu filho, você não entende, né? Só um decreto divino que eu morra. Se eu sair daqui e fugir, eu vou virar a esquina, uma cobra vai me pecar. Um urso vai me atacar. Eu vou escorregar e bater com a cabeça. Não tem como fugir. É o Tade Hashem. Então, eu já estou aqui, fico aqui mesmo. Só estou esperando essa resposta aí. E o homem ficou assim, meu Deus, que isso? Que homem é esse? Que sábio é esse? Passou um tempo, ele lá esperando. Aí falou, eu obtive a resposta, meu filho. Pode acender. Ou seja, era Mina Shammai. A morte dele, né, de outros 10 mártires era ali, a vontade divina, de certa forma para expiar o pecado de um dos irmãos. Enfim, acendeu, pum. Só que os romanos, né, filhos do Satã, até o último fio de cabelo, né, eles não só atacavam fogo, não. O que eles faziam? Tá lá, o fogo começa embaixo, eles pegavam uma estopa, né, colocava no peito da vítima e bem molhada. Então vinha aquele calor pelas pernas, só que a estopa evitava que o calor se propagasse mais, fazendo com que a vítima sobrevivesse mais tempo para que sofresse mais tempo. E assim foi. E aí os discípulos dele estavam lá reunidos e falaram, mestre, que pena, que pena ver o senhor assim nessa situação. Ele falou, não, meu filho, pena se eu não estivesse aqui com o Sefer Torá em volta de mim e tudo mais. Eu tô aqui, pô. Né, então, isso aí mesmo. É vontade de achar, tô aí para tudo. Ele fala, mestre, o que o senhor está vendo? Aí eu falo, estou vendo as letras da Torá saindo aqui, flutuando no ar e tudo mais. Aí ele diz, uau, não sei o quê. De repente esse carrasco não se aguentou. Esse carrasco olhou para ele e falou, Rabino, se eu tirar a estopa que está no seu peito, o senhor me promete que eu vou estar no mundo vindouro junto com o senhor? E o Rabino falou, prometo. O homem foi lá, retirou a estopa,
E não se deu por satisfeito, pulou na chama, abraçou o Rabino e morreram os dois queimados. Veio uma voz celestial que disse que esse carrasco ele adquiriu a porção dele no mundo vindouro. Essa história, quando o Rabi Yehuda nasceu, ouviu, ele chorou, porque ele falou, puxa, tem pessoas que passam a vida inteira para adquirir sua porção no mundo vindouro e outras a conseguem num instante. Muito linda a história, maravilhoso. Me dá que nega de me dar, medida por medida. Então, voltando à nossa história, quando Yudá percebe que o inocente é que ia ser preso, que o culpado, né, os culpados iam ser soltos, ele falou, isso não é um decreto divino. Achei no governo o mundo medida por medida. Enquanto o Rabi Ismael não tinha certeza de que era um decreto divino, ele falou para o fogo aguardar, aguarda. Porque se não for um decreto divino, é da cabeça desse rei, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas foi um decreto divino, ele foi. Da mesma forma, o Jacob Avino, ele vai reunir a família dele, e aqui, para a gente finalizar essa paraxá, para não ficar muito longa, 3 presentes os patriarcas pediram. Olha só. Não fique com raiva de Abraão. Você aí que já tá... Olha, eu já tô cheio de fio branco no bigode, no cavanhaque, na cabeça. A careca vai aumentando. Mas Baruch Hashem, né? Tem a Torá, o mundo vindouro, esse mundo aqui é passageiro, tudo bem. Mas tem uma rapaziada que quer botar botox, faz plástica, bota fio de ouro e bota isso e aquilo e não quer parecer velho. Abraão, como a amidade dele é o Hesed, ele se preocupava e falava, pô, vou chegar no lugar. Eu não vou saber quem eu vou honrar primeiro. Chegando na família. Porque até a época do Avraham Avinu, o ser humano não envelhecia, sabia disso? As pessoas tinham a mesma aparência. Eu lembro uma vez eu vi um filme com o Justin Timberlake, que as pessoas tinham um relógio assim no braço, quando acabava a hora elas morriam. Era um filme maluco. Enfim. Mas tinha um negócio interessante, que a pessoa crescia até os 25 anos. 25 ou 21, não sei. Aí depois daquilo, parava, o relógio começava a funcionar, e a pessoa tinha que trabalhar para ganhar mais horas, para viver mais, mas todo mundo tinha a mesma aparência. Então, o mundo era como se fosse assim. Abraão, preocupado com isso, ele pediu sinais de velhice. Por isso que a primeira marcação na Torá de falar que alguém é velho, fala de Abraão, né? Que o Abraão era velho. Ele pediu isso, Hashem gostou e deu esse presente. Pronto, o ser humano passou a envelhecer. Então, quem tem cabelo branco, respeite meus cabelos brancos, né? Já ouviu isso, né? Respeita meus cabelos brancos. Se tu não tem cabelo branco, respeita meu cabelo branco. E aí, Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu parou e pensou, ele falou, caramba, ele tá aqui nesse mundo e tudo mais, a gente busca fazer tudo que é certo, mas às vezes a gente pode cometer um vacilo, pode cometer uma transgressão, e a gente vai ser cobrado no outro mundo, nos nossos pecados. Então ele pede, Hashem, manda os sofrimentos desse mundo, para quando eu morrer, chegar no outro mundo, ser só recompensa, ser só, né, só lazer. E Hashem falou, gostei, tá bom. E aí, o que ele ganhou? Ele ganhou ali cegueira, né? Ele, idade avançada, ficou cego. Ninguém duvida que ser cego é um sofrimento muito grande. Tá bom. O Jacob Avinu. Jacob Avinu, ele percebeu que precisava ter um tempo para dar instruções para os seus filhos. Que não ia dar muito certo. E ele pediu uma coisa, doença terminal. Até a época dele, as pessoas simplesmente morriam. Pá! Chegava assim, o cara falou, morreu. Então ele pede doença terminal. Por isso que fala que ele se adoece. É a primeira vez que a Torá fala isso, que alguém se adoece e tal. Aí chama Yosef, aí se esforça, levanta na cama, dá brahá, dá instrução, sei o que e tal, até que morre. Tá? Morreu. Vai ser enterrado. Aqui é interessante. Vai lá o cortejo. Então ia Yosef, que é o rei, a corte egípcia e os filhos atrás. Porque os egípcios sabem, são filhos, né? Tudo pastor de gado. Pastor de gado. Vamos na frente. Conforme saíram do Egito e iam se aproximando, os reis das redondezas, eles viam, tiravam suas coroas e colocavam sobre o caixão do Jacob. E todo mundo fazia isso, uma honra muito grande, tudo mais. Determinado ponto, quem aparece? Ele, o avermelhado, né? O Esav, né? Aquele cujo o anjo ministrador é o próprio Satã. Aparece e fala, oxa, tô indo pra onde? Falou, vamos enterrar Jacob lá em Marpelá, lá
Ele fala, não, eu sou primogênito, Marpelá é minha. Que Marpelá é tua? Yaakov comprou. Ele falou, comprou nada. Comprou sim, tá escrito no contrato. E Esaú falou, cadê o contrato? Tá lá no Egito. Ah, tá lá no Egito, conversa mole. Naftali vai correndo até o Egito. Naftali vai voar. E a discussão, enterra, não enterra. Enterra, não enterra. Vai, não vai. O Dan tinha um filho só, o Hushim, que era surdo. E aí o Levi começa a perguntar ali, ele é surdo, tal, o que está acontecendo? E falam para ele, em resumo, né, a situação estava ali pegando fogo, fala, o Esaú não está deixando a gente enterrar o nosso pai. Não estou deixando enterrar o vovô, o Esaú? O Hushim foi lá, correu, pegou a espada e vrau, igual o Highlander, lembra? É imortal até que separa a cabeça. Bum! Morreu. Resolvido. Tá? Dizem que a cabeça foi rolando, ficou junto do caixão do Yaakov, o corpo, né, o pessoal lá de Edom, do povo dele, levou, enterrou em Edom, mas a cabeça dele foi enterrada junto com Yaakov. E por quê? Porque ele aprendeu a Torá. Ele usava a cabeça dele para aprender a Torá e falar palavras de Torá. Mas ele usava o corpo para cometer todos os pecados. E assim é o fim dele. E como Rivka disse, acaso você desfilhar, eu perdi meus 2 filhos num dia, é uma profecia, eles não morreram no mesmo dia, mas foram enterrados no mesmo dia. Ok? Para terminar a história, o que a gente aplica em nossa vida, gente? Diversas vezes a gente acaba recebendo ali decretos, situações, notícias que não são muito boas. E a coisa mais sábia é fazer como Yudá, fazer como Rabi Ishmael, parar, buscar Hashem e ver se é um decreto divino. Você está sendo punido por alguma coisa, sei lá, você estacionou seu carro, voltou, seu carro está com a porta marcada, porque, ou seja, o cara do lado abriu, pum, te deu uma portada, te deu esse presente. Aí você fala, caramba, por que isso? Será que tu não já fez isso com alguém? Porque se você já fez isso com alguém, isso é me dá que nega me dá. Então você respira fundo, agradece e segue o jogo. Se você conseguir colocar isso em prática na sua vida, todo momento se analisar, todo momento falar, puxa, eu fiz isso no passado, puxa, eu fiz tal coisa, não foi muito certo, ainda não fui punido, não fui cobrado, dá tempo de eu correr atrás, a vida fica muito melhor. É um decreto divino? Rabino Ismael. Opa, é um decreto divino, acende aí. Acende a churrasqueira, né? Só que ele é que é ser assado. É um decreto divino, é a vontade de Hashem. A gente aceita. Se não é um decreto divino, você tem certeza que não é um decreto divino? Aí faz como humildade. Vai para a luta, parte para a guerra, parte para lutar, seja pelo seu direito, alguma coisa, etc. E assim a gente consegue, dia após dia, sobreviver nesse mundo. Esse mundo é maravilhoso, gente. A gente só precisa entender a vontade do Criador e buscar fazê-la. Um grande abraço a todos vocês. Shabbat Shalom.